Olá pessoal, tudo bem com vocês? Comigo tudo ótimo, graças a Deus. Esse é o primeiro vídeo do ano de 2018 e com o primeiro vídeo do ano de 2018, eu conversando com o Senhor. Há umas 2 ou 3 semanas o Senhor me tem feito pensar a respeito do que eu era antes da conversão e no que o Senhor tem me transformado de dia em dia. E Ele me fez pensar na obra da salvação, naquilo que Ele realizou por nós na cruz do Calvário. E eu e o Senhor resolvemos trazer para vocês nesse mês de janeiro a respeito da salvação. Só que talvez você não saiba, porém a salvação ela tem algumas etapas. Aquilo que o Senhor Jesus realizou por nós na cruz do Calvário tem algumas etapas. E quando a gente diz apenas, Jesus te salvou, já é maravilhoso. Mas quando a gente entende o processo de salvação e aquilo que o Senhor realizou por nós na cruz do Calvário, fica ainda mais maravilhoso, fica ainda mais incrível. E eu e o Senhor resolvemos trazer isso para vocês, para que vocês possam crescer na graça e no conhecimento de Deus. Se você já é uma pessoa que entregou a sua vida ao Senhor Jesus, que se rendeu aos pés do Senhor, louvado seja Deus, você vai conhecer mais um pouco daquilo que o Senhor fez por você. E se você é uma pessoa que ainda não se rendeu aos pés do Senhor, você também vai poder aprender um pouco mais daquilo que o Senhor Jesus realizou por cada um daqueles que depositam fé no sacrifício dele. De antemão, eu quero dizer para vocês que eu não vou tratar a respeito da teologia da obra da salvação em si, que é chamado soteriologia, porque eu quero apenas compartilhar com vocês aquilo que o Senhor Jesus me tem ensinado a respeito da salvação, a respeito daquilo que Ele realizou através da obra da salvação. Todo o nosso estudo a respeito da salvação será baseado em Romanos, capítulo 3, do versículo 21 ao versículo 27, tá? Então, a gente vai fazer um estudo bem detalhado a respeito de Romanos, capítulo 3. E eu também quero poder compartilhar com vocês um livro pelo qual o Senhor me abençoou muito através da vida desse irmão, chamado Charles Stanley. É esse livro aqui, A Vida Através da Morte. É um estudo do livro de Romanos. Gente, esse livro é maravilhoso. Tá até um pouco judiado, mas ele é maravilhoso, ele é incrível. Eu confesso que eu cheguei somente até o capítulo 12, mas é porque são tantos livros, mas eu vou terminar sim de lê-lo. Mas desde já eu indico ele a vocês, porque ele é maravilhoso, vocês vão aprender muito do Senhor através desse livro, é incrível. É um estudo a respeito da epístola de Paulo aos Romanos. Gente, é maravilhoso, é lindo, aprendi muito com esse livro. Mas bom, então, o que nós vamos tratar no vídeo de hoje? Como o assunto da salvação, ele tem vários pontos, então ficaria muito extenso eu gravar um vídeo falando sobre todos os pontos hoje. Então eu resolvi fazer durante todo o mês de janeiro. Cada vídeo vai ter no máximo 2 assuntos que falam a respeito da obra da salvação. E no vídeo de hoje vai ser a respeito de como o homem natural está diante de Deus e a respeito da depravação total do homem, a respeito de como o homem é mau. Você pode dizer, Carol, mas depravação total é um termo usado 5 pontos do calvinismo. Sim, e isso tem a ver com teologia. Sim, também. Porém, por que eu resolvi colocar o nome depravação total? Porque embora eu não queira me ater aqui à teologia em si, é naquilo que eu creio, é naquilo que o Senhor me ensinou, a depravação total do homem. Não vou entrar a respeito dos 5 pontos do calvinismo hoje, nem nesse estudo a respeito da salvação, mas eu creio na depravação total do homem e hoje nós vamos aprender justamente sobre isso, como o homem natural está diante de Deus. Então já pega a sua Bíblia, pega uma caneta e um papel para você anotar os versículos, tá? E para depois você dar mais uma estudada para que o Espírito Santo de Deus te revele, tá bom? Pessoal, então para começar, eu pensei como é que a gente pode entrar nesse assunto. Então acho que para início de tudo, a gente precisa saber por que é que o Senhor Jesus teve que morrer na cruz por nós, certo? Então, para que a gente saiba como isso aconteceu, nós temos que voltar lá em Gênesis. E o que acontece? Deus criou o homem segundo a sua imagem e a sua semelhança, tá? E Deus disse para ele, para que ele crescesse, para que ele multiplicasse e sujeitasse a terra. A Bíblia também diz que cada ser se reproduz conforme a sua espécie. Então pensa comigo. Adão coabitou com Eva, então eles gerariam filhos, e esses filhos, como Adão e Eva eram segundo a imagem e semelhança de Deus, os filhos deles também seriam conforme a imagem e semelhança de Deus. Esse é o propósito eterno de Deus, conforme diz também lá em Romanos, sermos imagem e semelhança daquele que tudo criou. Esse sempre foi o propósito de Deus, é um propósito eterno e imutável. Então Deus criou o homem para que ele fosse imagem e semelhança dele, e Deus tivesse uma grande família que o expressasse. Aí Deus coloca Adão e a Eva no jardim e dá uma ordenança para eles, olha, vocês podem comer de todas as árvores do jardim, inclusive também da árvore da vida que também estava no jardim.
Porém, tinha uma única árvore que o homem não podia comer. A árvore do conhecimento do bem e do mal. E o Senhor disse, porque no dia em que dela comer, certamente morrereis. Então o Senhor alertou eles que se eles comessem, eles morreriam. Acontece que a serpente enganou Eva. Eva comeu do fruto proibido, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Deu para Adão. Adão comeu. Enfim, Adão e Eva caíram. Quando eles caem, o homem, Adão e Eva no caso, eles ficam impossibilitados de cumprir o propósito eterno de Deus, que é essa imagem e semelhança dele. Por quê? Quando eles comem da árvore do conhecimento do bem e do mal, o Senhor já tinha alertado para eles. Quando eles comessem, eles morreriam. E a morte, ela é ausência de vida. O Senhor Jesus diz que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ou seja, o Senhor Jesus é a própria vida. Como a morte é a ausência de vida, quando a morte entra para dentro do homem, a partir do momento que Adão e a Eva comem, eles ficam sem a vida, que é Cristo Jesus. Então, espiritualmente, eles estão mortos, impossibilitados de cumprir o propósito eterno de Deus, serem imagem e semelhança. Aí começa todo o problema. A Bíblia diz que não há um justo sequer, que não há quem faça o bem, que não há quem invoque o nome do Senhor. Abre comigo aí a sua Bíblia em Isaías, capítulo 64, do versículo 5 ao 7. Diz o seguinte: sais em socorro daqueles que alegremente praticam a justiça, daqueles que se lembram os teus caminhos. Mas ao continuarmos pecando, contra eles te iraste. Como, pois, podemos ser salvos? Todos nós somos como o imundo, e todos os nossos atos de justiça como o trapo da imundícia. Todos nós caímos como a folha, e os nossos pecados como um vento nos arrebatam. Ninguém há que invoque o teu nome, que desperte e te detenha, pois escondeste de nós o teu rosto e nos consumiste por causa das nossas iniquidades. Então, como nós pecamos contra Deus, nós estamos em dívida contra Ele. Eu quero que você imagine uma figura, tá? Nós só temos a visão de que Deus é um Deus bom e é amor. Só que o Senhor não se limita só a isso. O caráter dele não tem só esses dois pontos, tá? Deus também é justo. E como justo, Ele não pode aceitar a iniquidade. Abre comigo a sua Bíblia, lá em Salmos, capítulo 5, versículo 4. Diz o seguinte: tu não és um Deus que tenha prazer na iniquidade, nem contigo habitará o mal. Isaías 61, versículo 8 diz: pois eu, o Senhor, amo a justiça, odeio o roubo e a iniquidade. Se a Bíblia diz que não há um justo sequer e o Senhor ama a justiça, como é que nós ficamos então, uma vez que nós somos injustos diante de Deus e nós pecamos? Sabe o que o salmista diz em capítulo 51, versículo 5? Certamente em iniquidade fui formado e em pecado me concebeu a minha mãe. Então nós estamos em dívida contra Deus. E o Senhor é justo, ou seja, Ele ama a justiça. E junto com Ele não habitará o mal. Então o que acontece a partir daí? Eu quero que você imagine um juiz bom e amoroso, mas que também é justo, tá? E eu fui levado até esse juiz porque eu pequei. Eu quebrei uma lei, eu quebrei uma regra da cidade, tá? E as pessoas vão me levar até esse juiz. Só que esse juiz, embora ele seja bom e amoroso, ele é justo, ele tem que cumprir a justiça dele. Então eu tenho que pagar pelo meu crime, eu tenho que pagar por aquilo que eu fiz. Só que a Bíblia diz que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Então como que eu vou remir o meu pecado, uma vez que eu estou em dívida contra Deus, com o derramamento de sangue, tá? Eu pago o meu pecado com a minha própria vida, com o meu próprio sangue. Então essa é a maneira como o homem está diante de Deus. O homem é inexcusável, tá? A Bíblia diz lá em Romanos, capítulo 1, versículo 18, que do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Então o homem natural, ele é totalmente injusto, que nós não sabemos fazer o bem. Do céu se manifesta a ira de Deus. O que Deus tem sobre as nossas vidas, sobre o homem natural? Ira. Por quê? Porque Ele é um Deus santo e justo, Ele não pode suportar a iniquidade. Mesmo que Ele seja amor e mesmo que Ele seja bondoso, o Senhor também é justo e Ele é santo, então Ele não pode suportar a iniquidade. Dessa maneira, como nós somos iníquos e pecadores, nós estamos em dívida contra Ele e a ira dele permanece sobre as nossas vidas. Lá em Romanos capítulo 3, o versículo 9, diz que todos estão debaixo do pecado. Você vai me perguntar: Carol, mas por que todos nós estamos debaixo do pecado? E por que a ira de Deus permanece sobre nós? Porque pecamos e, como o salmista diz, em pecado me concebeu a minha mãe. Abre comigo a sua Bíblia, lá em Romanos capítulo 5, versículo 12. A Bíblia diz o seguinte: pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte,
Assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Você lembra da ordenança do Senhor? O dia que vocês comerem dessa árvore, certamente vocês morrerão. Morrerão espiritualmente. Morte é ausência de vida. Morte é ausência de vida, que é Cristo. A vida é Cristo. Ou seja, nós estamos sem Cristo, nós estamos sem vida, impossibilitados de cumprir o propósito eterno de Deus. E o homem pecou, caiu, e a morte entrou no mundo, e com ela também o pecado. Então, todos nós que somos descendência de Adão, estamos em pecado. Nós temos uma natureza pecaminosa dentro de nós. Paulo diz: o mal habita nos meus membros. O pecado habita nos nossos membros. Então o homem está inexcusável diante de Deus, tá? Lá em Romanos capítulo 1, o versículo 20, diz que: pois os atributos invisíveis de Deus, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que foram criadas, de modo que eles são inexcusáveis. Ou seja, os homens são inexcusáveis diante de Deus. Parte da revelação de Deus é dada por intermédio das coisas que foram criadas, da natureza, do universo. Nós podemos ver que houve um arquiteto disso tudo, que é o Senhor. Então, nós estamos inexcusáveis diante de Deus e a ira dele permanece sobre nós. Tá me entendendo? Nós estamos assim num patamar diante de Deus terrível. Sabe? E nós sim somos dignos de sermos lançados no inferno. Nós somos dignos do fogo eterno, da condenação eterna, porque nós pecamos contra Deus. Nós estamos num lugar de dívida contra Deus, e nós precisamos pagá-la, porque Deus é um Deus santo e ele não pode suportar a iniquidade, ele não habita com o mal. Nosso Deus é um Deus santo, é um Deus justo. Então você pode me dizer: ah não, Carol, mas o homem sim tem um pouco de bondade no coração dele. Tá, eu quero que você abra a sua Bíblia comigo em Jó, capítulo 15, do versículo 14 ao 16, que diz: que é o homem para que seja puro, ou que nasce da mulher para que seja justo? Ou seja, somos todos injustos. Se Deus não confia nem nos seus santos, se nem os céus são puros aos seus olhos, quanto menos o homem abominável e corrupto, que bebe a iniquidade como água. Ou seja, já dá para perceber que nós somos maus, injustos, não somos puros, não somos bons, bebemos a iniquidade como água, ou seja, bebemos a iniquidade, algo que simplesmente nós fazemos, somos iníquos e maus. Abre comigo em Provérbios capítulo 11, do versículo 19 ao 21, diz: abominação para o Senhor são os perversos de coração, mas os que são perfeitos em seu caminho são o seu deleite. É certo que o homem mau não ficará sem castigo, mas os justos escaparão. Aqui está dizendo que o homem mau ele não ficará sem castigo. E no capítulo que nós lemos anteriores, que foi Jó, capítulo 15, do 14 ao 16, diz que todos os homens são injustos. Então, e que nós somos maus. Então é certo que o homem mau não ficará sem castigo. Nós teremos um castigo, o homem mau, porque ele está indesculpável diante de Deus, e sobre o homem natural permanece a ira do Senhor, porque nós estamos em dívida contra ele por conta do pecado, por conta da morte, que é a ausência da vida, a ausência de Cristo. Então, dessa maneira, nós não ficaremos sem castigo. Então, basicamente, quando Adão cai, ele sujeita toda a humanidade à morte e ao pecado. Nós morremos porque pecamos. O salário do pecado é a morte. Portanto, nós morremos por causa do pecado. E estamos sujeitos a isso porque Adão nos sujeitou. Tá? Em Romanos 5,12 diz que por causa de um só homem, a morte e o pecado entraram no mundo. Então é por isso que nós morremos e estamos sujeitos ao pecado. Porque Adão deixou de comer da árvore da vida, que tipificava e prefigurava Cristo Jesus, para comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. E por isso ele morreu. Ficou morto espiritualmente. E também, fisicamente, ele viria a morrer. Mas a gente pode se ater tanto à morte física, quanto principalmente à morte espiritual. A ausência de Cristo, tá? A ausência de vida, que é Cristo Jesus. Então, pessoal, essa é a posição do homem diante de Deus. Nós estamos indesculpáveis, nós somos totalmente pecadores, nós somos sujos, nossos atos de justiça são como trapos de imundícia, ou seja, nós não temos nenhum ato de justiça, eles são todos como trapos de imundícia, são horríveis. E eu quero terminar com Efésios capítulo 2, versículo 1, que diz que antes de Cristo nos salvar, nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Todo homem natural está morto em seus delitos e pecados. Morto, pessoal, não tem escolha. Morto não escolhe. Morto está. Morto. Morto não tem vida. Então, é isso que eu queria falar pra vocês. O primeiro vídeo do estudo sobre a salvação é a respeito de por que é que o Senhor teve que morrer em nosso lugar. O primeiro ponto é que o homem é
eternamente mal, totalmente depravado, ou seja, totalmente mal. E a posição que nós estamos diante de Deus, nós estamos em dívida contra Deus e não ficaremos sem castigo. Nós estamos em dívida contra o nosso Senhor porque pecamos contra Ele. Então é aí que tudo se inicia. O homem pecou contra Deus e agora? Porque o nosso lugar, e seria justo da parte de Deus, porque nós pecamos contra Ele, é nos mandar para o inferno, para a condenação eterna. Porém, há um porém, o Senhor Jesus vem. E então, no próximo vídeo, nós vamos aprender a respeito das primeiras coisas que o Senhor fez por nós na cruz do Calvário, tá? Deixa eu pensar. Eu vou falar assim, tá? No próximo vídeo nós vamos falar sobre propiciação e expiação. Não fica desesperado, porque parece que é muito sério, é muito grave. Mas não é não, tá? Você vai ver que é tipo maravilhoso, é incrível, não é difícil, sabe? A gente só precisa buscar a revelação que vem através do Espírito Santo de Deus, tá bom? Mas é isso então, pessoal. Eu espero que esse vídeo tenha abençoado a vida de vocês de alguma maneira, tá? Não esquece de curtir esse vídeo. Se você é novo aqui no canal, não deixa de se inscrever. Compartilha com mais alguém se abençoa a sua vida. E eu espero que tenha ficado claro, através daquilo que a Escritura Sagrada diz, não através daquilo que eu digo, que o homem é totalmente depravado e a nossa posição diante de Deus, a posição do homem natural diante de Deus, indesculpável, injusto e justamente condenado ao inferno, à condenação eterna, tá bom? Não fica desesperado, porque o Senhor Jesus já veio, mas nós vamos aprender aquilo que Ele fez por nós no próximo vídeo. As duas primeiras etapas daquilo que o Senhor Jesus fez por nós na cruz do Calvário, tá bom? E, pessoal, continuem mandando sugestões de vídeo também, dúvidas, todos eles serão aceitos. Continuem mandando sugestões de vídeo, continuem mandando dúvidas, todas elas serão muito bem aceitas e nós vamos fazer o máximo para colocar todas elas em prática para aprendermos e crescermos juntos no Senhor, tá bom? Cresça na graça e no conhecimento de Deus. Jesus Cristo é o Senhor, Deus abençoe a sua vida e é isso aí, até a próxima. Eu espero você no próximo vídeo para que a gente aprenda mais sobre aquilo que o Senhor Jesus realizou por nós na cruz do Calvário, que foi maravilhoso e incrível, tá bom? Um enorme beijo, Jesus abençoe a sua vida, cresça na graça e no conhecimento de Deus, e é isso aí.